Olá, chuchus! Tudo bem com vocês? Vamos falar sobre um assunto sério hoje. E eu já vou começar pedindo desculpa pelo cenário. Eu realmente queria ter um cenário mais sério para falar sobre coisas sérias e sobre ciência, mas tá difícil por enquanto, tá? Então, ignora essa parte toda aqui. Olha o senhor cabeça de batata triste e só o meu quadrozinho ali, ok? Então, vamos falar sobre depressão. Se você não sabe o que é depressão, é uma doença, um transtorno mental. Sim, é um transtorno depressivo. É uma doença reconhecidamente. Portanto, não é frescura, não é falta de Deus. E falar que para a pessoa parar de fazer isso ou não pensar sobre isso não vai resolver. Assim como se você diz que você está com dor em algum lugar, falar para você pare de sentir dor nesse lugar, não vai resolver. Mas por definição, vamos usar aqui o DSM-5, que é um livrão bem grande assim que os médicos usam para diagnosticar doenças. Em geral, né? E tem uma polêmica, sempre vai ter polêmica envolvendo tudo que você fizer, né? Tem uma questão de coisas que não deveriam ser tratadas como transtornos mentais que são, e outras coisas que não são, que talvez deveriam, sempre estão revendo isso daí, sempre tem umas polêmicas, umas coisas, umas maracutaia aí, mas eu não vou falar sobre isso hoje. O que é consenso é que depressão é sim um transtorno psiquiátrico que precisa sim de muita atenção. E existem muitos tipos de depressão. Quando você pensa em depressão, provavelmente você vai pensar naquela pessoa que fica na cama o dia inteiro, que não consegue falar nada, que não quer ver ninguém, que não quer sair, que não quer comer. Isso a gente chama de transtorno depressivo maior, que é aquela coisa que, assim, bateu o olho, você sabe que essa pessoa realmente não está bem. Porém, existem outros tipos de transtorno depressivo, como transtorno disfórico pré-menstrual. Você já deve ter reparado que menstruar é uma coisa que mexe muito com os seus hormônios. E sim, você pode ter uma espécie de depressão quando você está em TPM, porque seus hormônios estão muito mexidos. E isso, claro, mexe com o seu corpo inteiro, incluindo o seu cérebro. Um transtorno depressivo persistente, que seria uma depressão leve, que a gente diria crônica e leve, é chamado de distimia. Distimia é aquela pessoa que tá sempre para baixo, que tem sempre um humor um pouco rebaixado, um pouco triste, um pouco amarga. Talvez ela pode tanto ser amarga e só dizer coisas ruins, como ela pode também ser um pouco agressiva, ter momentos em que tem umas explosões de raiva, e aí você olha e não entende nada, e você acha que essa pessoa é uma pessoa amarga, mal amada na vida, mas ela pode sim ter um transtorno chamado distimia, que faz parte, segundo o DSM, dos transtornos de depressão. A depressão também pode ser causada por outra doença que você tenha no seu corpo, porque tá tudo interligado, então uma coisa assim pode causar outra, e é sempre bom pesquisar, né? Falar com o seu médico sobre o que está acontecendo para ver se não está em conjunto com alguma outra doença. Você também pode ter depressão caso você tenha ingerido alguma substância, alguma droga ilícita ou lícita, algum medicamento, alguma coisa assim, que vai mexer com a regulação do seu cérebro e você pode se sentir deprimido por conta dessa substância. Tá, mas qual que é a característica? Por que tudo isso está enfiado dentro de algo chamado transtorno depressivo? Porque todos eles têm condições muito semelhantes, que é rebaixamento do humor, como a gente já disse, uma pessoa que vai ficar um pouco mais triste, ela vai ter dificuldade de regulação de humor, ela vai ficar mais irritável, ela pode ficar chorosa, ela não vai conseguir controlar muito bem esses sentimentos que ela está tendo. Então é uma pessoa de, ela pode sentir um pouco de vazio, ela pode ficar irritada. E fisicamente e também cognitivamente, que é a parte do pensamento, ela vai ficar lentificada. Você vai perceber que os seus movimentos ficam um pouco mais lentos, os seus pensamentos ficam um pouco mais lentos. O que difere entre um transtorno de depressivo maior e uma questão pré-menstrual? Vai ser a duração, a intensidade e a causa. Você pode estar deprimido por um motivo concreto, por exemplo, você perdeu alguém que você amava e, obviamente, você ficou muito triste. A tristeza é normal até certo ponto. Porém, se você já tem uma predisposição a entrar em depressão, essa depressão real, que é um transtorno mental psiquiátrico, sempre lembrando, diferente da tristeza.
essa depressão pode ter sido causada por essa perda que você sofreu, ou então essa depressão pode simplesmente surgir na sua vida quando tá tudo bem, tudo maravilhoso, e as pessoas olham pra você e ainda vão dizer, mas você tem tudo, por que que você tá assim? Você desconfia, né, de uma depressão quando essa tristeza dura mais de 2 semanas. Todas essas características de lentificação cognitiva, física, esse humor irritável, triste, essas sensações ruins que você tem, isso dura mais de 2 semanas. É claro que existem casos, por exemplo, no luto, que é normal que você fique mais de 2 semanas muito triste pela perda de alguém que era muito importante para você. Porém, se isso dura muito tempo, nesses casos de luto, você deve ter um acompanhamento específico. Em outros casos, ou se você veio a sentir isso realmente do nada, ou por um motivo que você acha que não deveria sentir isso, você deve procurar sim um psiquiatra e contar para ele o que está acontecendo. E a partir de 2 semanas já é possível diagnosticar uma depressão. Uma coisa muito comum são as remissões interepisódicas. O que isso significa? Traduzindo, isso significa que a pessoa tem um período de depressão, tanto pode ser uma distimia ou uma depressão maior ou qualquer outro quadro, e aí ela fica bem um tempo, e aí é o momento que ela cancela todos os tratamentos dela, porque ela tá bem agora, só que isso volta, isso retorna de períodos em períodos. Isso é muito comum na depressão, principalmente quando não é tratada adequadamente. Você pode ter períodos que você vai ficar bem e livre disso, só que isso volta se você não fizer o tratamento adequado. Como eu disse, questões muito específicas, como o luto, devem ser acompanhadas de perto. Não é normal, não é esperado que você entre num quadro depressivo maior se você está passando por um período de luto. Porém, o seu luto deve ser respeitado, o seu tempo deve ser respeitado, e se você acha que está sofrendo demais, você deve sim procurar ajuda, porque o uso de algum antidepressivo nesse seu período difícil pode te ajudar a passar por isso um pouco melhor. Já a distimia, que é esse embotamento afetivo, eu diria, essa perda de vontade de viver alegremente, essa pessoa que é um pouco mais amarga, irritável, mas não está necessariamente numa depressão muito profunda, né? A distimia, ela é caracterizada por 2 anos de humor rebaixado, então ela demora mais tempo e às vezes é confundida com uma questão de personalidade mesmo, essa pessoa é assim. Talvez ela, na verdade, esteja doente e talvez, se ela recebesse o tratamento adequado, ela pudesse viver de uma outra maneira. Como socialmente irritação não é tão bem visto assim, é mais comum que a gente apresente um humor embotado para dentro. São as pessoas que seguram a tristeza para si e não são tão irritáveis, tanto que transtorno depressivo em crianças e adolescentes tendem a ter mais episódios de irritação e raiva do que em adultos que já aprenderam que não devem expressar esses sentimentos raivosos e que afetam diretamente outra pessoa. E aí vão acontecer coisas muito particulares de cada pessoa que esteja em depressão. Ela pode tanto comer demais quanto comer de menos. Ela pode tanto ter hipersonia, ela vai dormir demais, quanto ela pode dormir de menos, ter uma insônia. O mais comum é o retardo psicomotor, como eu disse, a pessoa fica mais lenta, mas também pode ficar mais agitada, vai ficar sim muito cansado, vai se sentir desmotivado para tudo, vai apresentar uns sentimentos muito negativos a respeito de si próprio. Pode sentir muita culpa, pode se sentir muito inútil, o que não vai representar a realidade. Tem um aumento muito exagerado da percepção da pessoa sobre suas próprias qualidades negativas. Elas podem ser baseadas tanto em coisas que realmente são reais, a pessoa realmente é, sei lá, um pouco distraída, só que quando ela tá em depressão, essa distração dela se torna algo assim que é muito grande e é muito horrível para ela ser uma pessoa distraída, quanto pode ser também um pouquinho de delírio. Ela não necessariamente é o que ela acha que é o que ela tá sentindo, porém ela vai se sentir absolutamente inútil. Uma pessoa que trabalha, que é produtiva, que estuda e faz tudo, de repente começa a se sentir absolutamente inútil, sendo que não tem embasamento concreto para ela se sentir assim. Obviamente que essas pessoas sofrem imensamente e têm prejuízos na sua vida diária. E para ser um transtorno depressivo, né, psiquiátrico, é importante que isso não seja atribuído a uma questão fisiológica. Então tem que observar qual medicação você está usando, se você está usando algum tipo de droga ou outra substância, ou se você tem alguma outra doença fisiológica que explica a alteração
cerebral que poderia causar depressão. E uma coisa muito importante que deve muito ser observada é sempre a ideação suicida. Ela não precisa vir com tentativas reais de suicídio, porém é comum que pessoas em depressão pensem mais sobre morte e suicídio. Não necessariamente em como eu posso me matar, mas talvez um pensamento de eu gostaria de estar morto. Esse é um pensamento que a gente deve sempre prestar muita atenção se está acontecendo. Se você está procurando um diagnóstico, é importante que você vá para o seu psiquiatra e conte absolutamente tudo o que você está sentindo para ele. E ele vai saber diferenciar entre transtornos psicóticos e entre transtornos de humor como transtorno bipolar, que antigamente se chamava maníaco depressivo. E é muito importante, se você é um profissional da saúde, está fazendo esse diagnóstico, que parece muito simples, vem uma pessoa te fala isso, você já fala, ah, tá em depressão, não, calma aí. Porque normalmente, se você medica com antidepressivo uma pessoa que na verdade é bipolar, a tendência dela de passar do estado depressivo para o estado maníaco vai ser muito grande. E isso também não é legal. Nada demais, nada em excesso é muito bom. Nem a tristeza, nem essa alegria eufórica que leva a pessoa a fazer coisas impulsivamente, que também não é legal, que a gente chama de mania. Que é o oposto da depressão, mas pode acontecer, né? Como acontece nos transtornos de bipolaridade. Vocês querem que eu fale sobre bipolaridade? Vocês querem que eu fale sobre outros transtornos? Deixa aqui nos comentários que eu vou pensar sobre isso. E apesar da gente saber que existe sim uma alteração nos neurotransmissores importante durante esses transtornos depressivos, não existe um exame laboratorial. O médico não tem como passar um exame, você vai lá tirar sangue para ver se você está em depressão. É uma questão clínica de observação comportamental e é isso. A gente não tem como ter absoluta certeza que é isso por algum exame de imagem ou de sangue ou coisas assim. A gente sabe disso por pesquisas clínicas que são feitas em universidades e pela indústria farmacêutica mesmo, para saber o que acontece, mas não é um critério de diagnóstico. Tá, mas que prejuízos isso causa para a vida da pessoa? Obviamente, se ela está numa depressão maior e ela não consegue nem levantar da cama, isso vai ter um prejuízo muito grande. Porém, o prejuízo pode ser leve ou até as pessoas podem não perceber, a pessoa pode estar fingindo muito bem que está bem. Você olha para ela, tá tudo certo, e ela tá trabalhando, e tá tudo lindo, maravilhoso, só que por dentro ela não está bem. Isso ainda é depressão e isso ainda deve ser tratado. Então, mas por que acontece depressão? Por que as pessoas têm depressão? Existem alguns fatores que a gente pode já descrever. Uma afetividade já negativa, uma pessoa que já é um pouco para baixo, tem uma tendência maior a ter transtornos depressivos se alguma coisa induz isso na vida dela. Se ela sofre alguma perda, se alguma coisa muito ruim acontece, ela pode mais facilmente entrar num quadro depressivo. Experiências na infância são muito importantes para a maneira como você vai se relacionar com o mundo quando você for adulto. Então, coisinhas ali que aconteceram na sua infância podem sim interferir na sua vida pelo resto dela. Então, essas experiências negativas na infância vai te deixar predisposto, sim, a ter transtornos psiquiátricos em geral, e em especial depressão. Tem uma questão, parece haver, tá? Não é um consenso. Parece haver uma questão genética também, já que as pessoas que têm parentesco de primeiro grau, né, seus pais e irmãos têm depressão, você tem um risco de 2 a 4 vezes maior a também sofrer desse transtorno. O DSM-5 também diz que a herdabilidade, a possibilidade de você passar isso para os seus filhos, é de 40% e que esse neuroticismo, né, essa pessoa que está sempre muito preocupada com o que os outros estão pensando e como vai fazer as coisas e se sente um pouco mal com tudo que faz e nunca tá bom, essa pessoa tem uma possibilidade muito maior de desenvolver depressão em algum momento da vida dela. E é isso aí, chuchus. Eu espero que se você conhece alguém que esteja passando por isso, ou se você está passando por isso, que eu tenha ajudado de alguma forma. Vocês podem deixar perguntas aqui embaixo, eu vou tentar responder. Mas a questão é procure ajuda. Existem tratamentos e existem tratamentos muito eficazes hoje
para o que você está sentindo, não se sinta abandonado, não se sinta sozinho, e não é uma coisa que apenas você sente, que é uma loucura sua, que ninguém está sentindo, mesmo que o seu meio diga ao contrário. Procure ajuda, não fique sozinho, e é isso aí, tudo bem? Beijo.